Bem-vindos! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os ritos procedimentais, especificamente sobre o chamado rito sumaríssimo e os dissídios de alçada. Na verdade, para que nós possamos compreender o rito sumaríssimo e os dissídios de alçada, será necessário relembrar que nós temos em sede de processo do trabalho 3 procedimentos básicos. E quais são eles? Nós temos o procedimento original da consolidação das leis do trabalho, que é de 1943 e que muitos autores indicam ou nominam de procedimento ordinário em analogia ao que nós temos no Código de Processo Civil. Mas, ao lado deste procedimento, que muitos chamam de ordinário, nós temos 2 procedimentos novos. Novos porque criados posteriormente à CLT, que são, primeiro, até cronologicamente, os chamados dissídios de alçada exclusiva das varas ou de alçada exclusiva das juntas, como fala ainda a Lei 5584/70. Esses dissídios serão aqueles cujo valor econômico se alastre até 2 salários mínimos. Então, procedimento ordinário da CLT, procedimento dos dissídios de alçada na Lei 5584/70 e, recentemente, com a edição da Lei 9957 de 2000, o chamado procedimento sumaríssimo, que se encontra incorporado no artigo 852-A e seguintes da própria Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, como é que nós iremos compreender o rito sumaríssimo e os chamados dissídios de alçada? Sem dúvida, fazendo uma analogia com o que nós temos no procedimento dito ordinário. Assim, uma vez que nós saibamos que, como de fato sabemos, que o rito sumaríssimo se encontra previsto na Lei 9957/2000, será necessário entender, primeiro, as razões que levaram o legislador a criar uma nova forma procedimental. Aqui, é necessário que nós lembremos que a previsão abstrata da CLT, ao longo da sua execução, terminou por ser deturpada na prática. Ou seja, a CLT previa um procedimento onde todos os atos processuais mais relevantes se desenvolveriam em audiência. Assim, na lógica do legislador consolidado, nós teríamos um procedimento pautado pela simplicidade. Simplicidade, primeiro, porque as partes poderiam comparecer mesmo desassistidas de advogado. Além disso, a petição inicial poderia ser verbal ou escrita. E na audiência se dariam os atos processuais. Por quê? Porque vigoraria aquela lógica que é princípio do processo do trabalho de concentração dos atos em audiência. Ou seja, nós teríamos, e aqui é importante, prestem atenção nisso, porque é matéria muitas vezes cobrada em concurso, a forma como literalmente a CLT pensa a audiência. Nós teríamos a leitura da inicial, primeiro ato, na sequência, a resposta do réu. Aliás, essa ordem está correta? Veja, na versão original da CLT estava. Por quê? Porque nós tínhamos uma praxe que era seguida depois que a CLT foi editada, de entre a chamada leitura da inicial e o momento da resposta do réu, nós tínhamos que os juízes espontaneamente faziam a primeira tentativa de conciliação, que na lei estava depois da resposta do réu. O legislador interveio e fez o quê? Trouxe a primeira tentativa de conciliação, atenção, para antes da resposta do réu. Então, vamos recapitular? Se o concurso perguntar a vocês qual é o primeiro ato da audiência, resposta, leitura da inicial. Segundo ato da audiência, primeira tentativa de conciliação. Terceiro ato em audiência, resposta do réu. Aqui sim, a ordem está correta. Bom, além disso, nós teríamos o desenvolvimento da oitiva das partes, testemunhas, razões finais e sentença, que na lógica simplista da CLT se daria na mesma assentada de audiência. Ora, mas por que a edição, então, de um rito sumaríssimo? Vamos tratar da matéria e conhecer um pouquinho, então, do rito sumaríssimo, começando por 2 pontos importantes, a denominação e o contexto.